de novo. Eu sou o Senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026. O sorteio aconteceu nessa tarde de sexta-feira e, cara, tem uns grupos bem interessantes que a gente pode realmente analisar. Ainda mais que, eu ia falar esse ano, mas a Copa do Mundo do ano que vem vai contar com mais seleções. Se não me engano, atualmente era 42 e agora vai ser 46 ou 48, alguma coisa assim. Então, teremos a adição de, se for 46, mais um grupo. E isso vai ser muito interessante para realmente podermos analisar todos os confrontos, o chaveamento e depois a fase do mata-mata. A princípio, eu só vou demonstrar para vocês as seleções que foram realmente selecionadas para cada grupo. E não vou entrar na parte do mata-mata, porque aí complica um pouquinho, porque infelizmente... eu ia falar CBF, mas nesse caso é a FIFA. A FIFA resolveu complicar a parada um pouquinho. Não vai aquela situação de que o primeiro do A pega o segundo do B, ou o segundo do B pega o primeiro do A, coisa parecida. Não vai ser assim, vai ser um negócio bem cabuloso assim. O primeiro do A pega o terceiro melhor colocado de não sei o que, o segundo do C pega, sabe, vai ser bem realmente aleatório. Então eu precisaria talvez de mais tempo para dar uma estudada sobre isso. E futuramente também eu tô pensando em trazer um vídeo mais aprofundado, estudando realmente cada confronto, possível confronto de classificação dos times. E então isso vai me dar tempo para realmente estudar as possibilidades e também trazer uma apresentação melhor para vocês. Então esse vídeo eu vou ficar devendo e futuramente vocês vão receber, obviamente, um conteúdo muito bem trabalhado sobre chaveamento e os confrontos da Copa do Mundo do ano que vem. Sem mais delongas, eu acho que com os grupos já formados a gente pode pelo menos analisar quais foram as seleções que vão se enfrentar nos mesmos grupos e assim já começando a pensar do que pode acontecer na Copa do Mundo do ano que vem. Gostaria, obviamente, de pedir para vocês que deixem o like, comentem o que vocês acharem desse chaveamento, do sorteio ou coisa parecida. Compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Aqui foi o esqueminha que eu montei para vocês. Aqui podemos obviamente analisar todos os grupos, os 12 grupos formados, e cada grupo tem 4 times. Então iniciaremos obviamente já com o grupo A. O grupo A conta com México, África do Sul, Coreia do Sul e vai acontecer ainda uma repescagem, e quando eu diz UEFA é a parte da Europa, em março. Então aqui o possível quarto time dessa repescagem vai já integrar o grupo A da Copa do Mundo 2026. Analisando por partes dos times que tem, México, África do Sul e Coreia do Sul, eu acredito que já vai ser um confronto bem nivelado mesmo. Espero que seja nivelado por cima e não nivelado por baixo, em que possivelmente já garante talvez a classificação do México, porque a África do Sul é um time talvez um pouco mais com porte físico, mas menos qualidade, e Coreia do Sul é um time com pouca tradição no futebol, mas sempre pode acontecer a zebra, sempre pode acontecer a imprevisibilidade, então não estranhe caso o próprio México fique fora da classificação do mata-mata. Pulando para o grupo B, temos Canadá, aí é o primeiro de repescagem da Europa, Catar e Suíça. Tem um time, talvez, assim, uma seleção, que é a parte do Catar, que não seja muito forte, mas talvez o esquema tático utilizado, ou mesmo o estilo de jogo de Catar e Suíça seja bem parecido, contando também com o Canadá. São 3 seleções, assim, que você não espera muita expressividade, mas talvez a Suíça seja a seleção que sobressaia entre essas 3, e ainda também esperando a classificação de um time da Europa para agregar esse grupo. Indo já para o grupo C, temos o grupo do Brasil. Brasil que está completamente definido, que é Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Eu estava acompanhando esse sorteio pela TNT e o próprio VSR
ou mesmo o André Henning estava realmente bem exaltado e de um jeito bem engraçado comentando tudo isso. Deu até um grito na hora que vi o Marrocos, porque é o famoso é a famosa seleção da zebra. É a famosa seleção que você não sabe o que pode esperar, mas é uma seleção que vem melhorando a cada ano. Então, talvez para essa Copa do Mundo o Marrocos venha mais forte do que nunca. E realmente, se o Brasil vacilar, acaba sendo um time que classificaria talvez em segundo. Eu acredito que é obrigação do Brasil classificar em primeiro, fazer os famosos 9 pontos e ficar líder. Mas não descartaria a possibilidade de um Marrocos conseguindo realmente complicar a vida do Brasil. Haiti é um time já que não tem tanta expressividade, e Escócia é também aquele famoso time da zebra que pode realmente complicar e tirar alguns pontos de algum time, ou seja, do Marrocos ou mesmo do Brasil. Mas eu acredito que possivelmente pode ficar a classificação desse jeito mesmo. Brasil em primeiro, Marrocos em segundo e a Haiti ou Escócia em terceiro. Lembrando que nessa Copa do Mundo eu acho que vão ter 3 melhores terceiros colocados, ou 4, não sei a quantidade exata, que vão passar também para fase de mata-mata. Então vai depender muito do desempenho de cada seleção para a gente ter uma noção do como que vai ser daí para frente. Partindo para o grupo D, temos os Estados Unidos, Paraguai, Austrália e também mais um time da repescagem. Eu acredito que desses 3 times, pelo menos, o Paraguai é o que mais se sobressai. Ainda não tenho muita noção do que esperar da Austrália, e Estados Unidos é um time um pouco, eu não diria remoto, mas é um time assim comum, não é uma seleção muito expressiva na parte do futebol, mas tudo pode acontecer, a gente não sabe exatamente o que vai vir dessa Copa do Mundo, porque às vezes um time desses embala e aí não meio que perde o controle, não dá para saber até onde vai parar. O grupo E, temos Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Esse daí vai ser realmente um chaveamento bem difícil. O Curaçao é o único time que realmente se ferrou nesse chaveamento, já que a Costa do Marfim é um time que você não espera muito do que pode acontecer, o vir deles. Possivelmente um time de muito contato físico e velocidade, assim como também é o Equador. Então a Alemanha talvez tenha que se preocupar um pouquinho com esses 2 times, essas 2 seleções. Mas eu espero realmente que o Equador consiga pelo menos se classificar superando o Curaçao e a Costa do Marfim, e não tenha muita responsabilidade para ganhar da Alemanha. No grupo F temos Holanda, Japão, o time que vai ser da repescagem da Europa, e Tunísia. Desses 3, obviamente, o mais forte é a Holanda, e seguidamente o Japão, já que o Japão ganhou do Brasil no amistoso por 3-2, se não me engano, de virada. Então é uma seleção que talvez venha um pouco badalada para essa Copa do Mundo, e que possivelmente fazendo um bom jogo contra a Holanda, eles possam realmente conseguir uma boa perspectiva para que consigam ter uma boa atuação na fase mata-mata da Copa do Mundo. Partindo agora para o grupo G, a Bélgica foi a primeira selecionada, Egito, Irã e Nova Zelândia. Eu acho que é um grupo bem interessante. Bélgica e Egito são as 2 seleções que mais chamam a atenção. Egito pelo Salah e Bélgica já pela tradição de conseguir uma boa campanha na fase de grupos e também ser a zebra na fase do mata-mata. Mas também temos Irã e Nova Zelândia, que não são 2 seleções muito famosas, ou mesmo que têm uma carga muito grande de nível de futebol. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, então você tem que tomar cuidado com esses times que sempre uma surpresa aparece. No grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Talvez seja um dos grupos que eu mais gostei, justamente porque Uruguai e Espanha eu acho que vai ser um jogaço. São 2 seleções muito fortes e tudo pode acontecer, obviamente, nesse confronto. Então, acho que já na fase de grupos a gente vai ter um confronto bem forte de Europa contra a América do Sul, e eu espero realmente que o Uruguai surpreenda nesse confronto. Cabo Verde e Arábia Saudita, infelizmente, vão ser, não diria saco de pancada, mas acabaram sendo colocados nesse grupo que aparentemente Espanha e Uruguai vão realmente liderar. No grupo I, França, Senegal, Noruega e repescagem, mais um time de repescagem que vai ser decidido em março. Então, desse grupo, eu acredito que França e Noruega são os times mais fortes.
Só que Senegal não fica muito atrás. É mais um time de porte físico e velocidade. E a cada ano que passa, times como Senegal, Costa do Marfim, entre outros assim, vem ganhando cada vez mais qualidade no estilo de jogo. Principalmente o Marrocos também, que é o do grupo C. Então, eu acho que não... É o famoso não tem bobo no futebol mais não. E você se descuidar numa fase de grupos de Copa do Mundo, você realmente pode acabar sendo desclassificado. Então, apesar de ser mais propenso que o do grupo e a França e a Noruega acabem passando, não espantaria Senegal realmente beliscando pelo menos uma vaguinha aí. No grupo J, temos Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Eu acho que nesse grupo J o Messi vai deitar e rolar e vai fazer gol adoidado, porque realmente é um grupo muito fácil, cara. Acho que dos grupos que até agora eu analisei, foi o grupo mais fácil e Messi vai ter uma vida muito fácil aqui nessa fase de grupos da Copa do Mundo. Então a Argentina obviamente vai classificar invicta nessa primeira fase da fase de grupos e tendo vida fácil, obviamente, para chegar à fase do mata-mata. No grupo K, temos Portugal, o time da repescagem, Uzbequistão e Colômbia. Então, tendo Colômbia e Portugal talvez um futebol um pouco parecido, e acho que vai ser um confronto bem interessante de se assistir. Mais um grupo de você realmente pode ficar atento do que pode acontecer entre Colômbia e Portugal para que depois a gente entenda qual dos dois times, qual das duas seleções vai realmente conseguir classificar em primeiro lugar. E por último, do grupo L, temos Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Croácia e Inglaterra, obviamente, são os dois times mais fortes desse chaveamento, no caso do grupo L, mas teria que tomar cuidado com Gana e Panamá, porque são dois times também que podem surpreender nessa fase de grupos da Copa do Mundo. Então, esses são os grupos que eu separei para vocês, para a gente realmente dar uma boa analisada de como ficou distribuído. Eu acredito que ficou muito bem distribuído, realmente, o nível. Não teve aquele famoso grupo da morte. Eu acho que talvez a gente possa realmente puxar uma observação para o grupo F, que também dali pode sair a seleção que vai enfrentar o Brasil na fase mata-mata. Caso o Brasil consiga classificar em primeiro, ele pega o segundo do grupo F, que, se eu não me engano, possivelmente possa ser o Japão. E eu acho que dos grupos também, outros que a gente pode também observar é o grupo H, igual eu já disse, Espanha e Uruguai talvez possam fazer um confronto muito interessante. O grupo K, por causa de Portugal e Colômbia, e o grupo L, por causa de Inglaterra e Croácia. Eu acho que nos demais, realmente, são confrontos mais nivelados e que não tem, talvez, tanta expressividade. Porém, ainda a gente precisa aguardar pela repescagem, porque eu tô com bastante esperança que a Itália ainda consiga uma vaguinha na Copa do Mundo, e não sei em qual grupo ela entrar, mas dependendo em qual grupo ela entre, ela consegue tornar o grupo da morte. Se a Itália entra num grupo F ali, junto com Holanda e Japão, o negócio fica cabuloso, aquele grupo. Então eu espero realmente que fique bem distribuído igual já está, e que seja obviamente uma Copa do Mundo maravilhosa. Então esse foi o vídeo analisando um pouco sobre os grupos da Copa do Mundo de 2026. Eu acho que ainda vai ter bastante pano para manga, onde que a gente vai poder cogitar e simular, fazer vários simulados sobre os possíveis confrontos e qual vai ser as seleções que vão passar para a próxima fase do mata-mata. Eu vou apresentar, obviamente, a minha simulação aqui no canal futuramente, mas igual eu falei, eu preciso entender melhor como funciona a fase do mata-mata justamente para poder explicar aqui para vocês. Porque eu fui tentar dar uma lida e, cara, é realmente muito confuso. E eu não quero que fique uma explicação muito maçante. Eu quero realmente trazer algo mais dinâmico. Então, talvez vai requerer um pouco de tempo da minha parte. Mas, igual eu falei, tô preparando um material bem legal para vocês. E eu acho que vocês vão gostar. Possivelmente perto do Natal ou mesmo no Natal, esse conteúdo vai chegar. Bom, o que vocês acham? O que vocês pensam? Deixa aí nos comentários qual vai ser a seleção talvez que vai se sobressair. Eu acredito que dos grupos a Argentina teve a vida mais fácil e vai ter a classificação mais fácil das Copas, enquanto que algumas outras seleções vão ter um pouco mais de complicação. Estou realmente
muito ansioso para assistir o confronto entre Holanda e Japão, justamente pelo Japão ter feito um excelente jogo contra o Brasil. É uma seleção que me chamou um pouco de atenção. Bom, é isso, esse foi o vídeo. Gostaria de pedir que vocês deixem o like, compartilhem caso vocês queiram. Não esquece de deixar aquele pequeno comentário. Se inscreva no canal para ajudar, obviamente. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!